E a pergunta que eu tenho para você é: como está a chama do Evangelho, do amor por Deus no seu coração? Qual é o nível de paixão que você chega aqui nessa noite? Você ainda se lembra, para quem já está nessa caminhada há algum tempo, você ainda se lembra daquele sentimento do primeiro amor, nos primeiros dias, em que você entregou a sua vida a Jesus, em que você se lançou nas mãos dele e não se preocupava muito com algumas coisas que hoje talvez te preocupa? Como é que você chega aqui? Com essa chama está ardendo ainda no teu coração, essa chama está ardendo ainda da mesma maneira como um dia ardeu, talvez algum tempo atrás. De que maneira a sua vida, ela alcança, ela chega aqui nessa noite. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu essa semana, e o título dela é Mantendo a Chama Acesa. Diga comigo: mantendo a chama acesa. Levítico capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Levítico capítulo 6, dos versos 8 a 13. Levítico capítulo 6, os versos 8 a 13. Levítico 6, do 8 ao 13, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Feche os teus olhos um instante, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, que é rica e eficaz, ela encontre no nosso coração, ó Deus, um terreno fértil, Senhor, e que nessa noite o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, possa ministrar, ó Deus, a nossa vida, ao nosso coração e a nossa alma, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós vivemos num tempo, numa sociedade em que algumas características elas facilmente são observadas. Por exemplo, as pessoas hoje em dia elas têm muita pressa de tudo, muita pressa de fazer as coisas, estão sempre correndo, falta tempo para tudo. Eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que as coisas hoje em dia elas são muito corridas. Você já parou para pensar que você está há 3 meses do final do ano? Eu falava isso hoje pela manhã. Já convidei o pessoal do culto das 8 para o culto de Ano Novo e para o culto de Natal. Já fiz o convite, porque quanto menos a gente esperar, a gente já vai estar celebrando Ano Novo de novo. Já se passaram 9 meses. A pressa, a sobrecarga, a correria, o excesso de atividades, a rotina estressante, é uma marca dos nossos tempos. E muitas vezes nós não temos como nos livrar disso, porque está aí, a sociedade está assim, está correndo. Isso vai exigir de você também correria. Talvez muitos aqui acordam, sei lá, 5, 6 horas da manhã e só voltam para suas casas depois das 10, porque a marca do tempo é essa, a marca dos dias de hoje é essa. E o lado ruim dessa história é que essa sociedade também está adoecendo.
Nunca se teve tantas pessoas hoje doentes como nos dias de hoje, doentes no seu físico, doentes na sua alma, porque essa sobrecarga, ela gera doença. Mas a minha maior preocupação, e eu quero compartilhar com você nessa noite isso, a minha maior preocupação é com a nossa saúde espiritual. De que maneira nós estamos permitindo que essa sociedade que gera doença em nós muitas vezes, também alcance a nossa saúde espiritual. Hoje, além de pessoas doentes no seu físico, nas suas emoções, você também encontra muitas pessoas, muitas vezes dentro das nossas igrejas, doentes no seu espírito, na sua saúde espiritual, afetadas na saúde espiritual. Não é raro nós encontrarmos pessoas, por exemplo, que nos digam que não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra. Ah, pastor, eu não tenho tempo de fazer uma devocional em casa, porque eu saio correndo, depois volto muito tarde, já cansado, já vou dormir, já tenho que correr de novo no outro dia. E eu pergunto a você nessa noite, como é que está a chama do Evangelho, do fogo de Deus no teu coração? Num momento onde nós somos exprimidos cada vez mais, sabe, no tempo, nas diversas áreas da nossa vida, como é que você tem mantido essa chama acesa? Sabe o que acaba acontecendo? Quando nós não nos apercebemos disso, nós começamos a vir à igreja no automático, nós começamos a louvar no automático, nós começamos a participar dos cultos no automático, nós começamos a dirigir as nossas células no automático, nós começamos a tocar aqui na frente no automático, como se isso não fosse algo que gerasse em nós um novo ânimo, um novo fôlego, e nós fazemos isso muito no automático. O que tem movido você, meu irmão, minha irmã? O que tem movido você nos dias de hoje? Por que você está aqui hoje? Porque é Santa Ceia? Porque é primeiro domingo? Porque faz parte ali da sua rotina do domingo, estar na igreja de noite? Ou será que algo maior move você? Será que é algo maior que trouxe você aqui, que impulsionou você a estar aqui? E você não veio só para cumprir um ritual, você não veio só para ser mais um lugar aqui na igreja, mas você veio aqui para oferecer, para dar, para servir, para colocar a sua vida diante de Deus, para receber uma palavra dEle e para cumprir essa palavra na sua semana, porque entende que esse lugar aqui não é só um lugar de acolhida, mas é um lugar de envio. Todas as semanas você é enviado nesse lugar, e aqui é um lugar que você recebe uma palavra e é enviado para o mundo lá fora para cumprir essa palavra. Como é que está o seu coração nessa noite? O culto hoje está... Hoje não, né? A gente tem tido cultos assim, num ambiente favorável, né? Você crê que Deus está aqui nessa noite? A presença de Deus chega a ser palpável, né? Nesse lugar aqui, Deus já se manifestou de uma forma poderosa. Deus já salvou pessoas, vai continuar salvando ainda. Deus já salvou pessoas, Deus já fez coisas grandiosas nesse lugar. Mas corre o risco, por exemplo, meu irmão, minha irmã, de você entrar por aquelas portas e sair por aquelas portas a mesma pessoa. E nada disso aqui alcançar o teu coração, a tua alma, porque você ainda talvez encare esse lugar apenas como um lugar religioso, apenas como um lugar em que você está acostumado a vir aqui. Como você vai trabalhar todos os dias, como você cumpre alguns compromissos rotineiros, diários. A vida com Deus, ela pode se tornar uma vida enfadonha. A vida com Deus, ela pode se tornar uma vida rotineira. Ela pode se tornar algo maçante, algo que você faz muito mais quase que por obrigação, do que algo que move você. Sabe, é diferente quando nós fazemos algo por paixão. É diferente quando nós permitimos que o fogo de Deus, ele incendeie a nossa vida. E isso nos faça mover assim na direção do chamado que Ele tem para nós. É diferente. Mas nós corremos um grande risco de permitir que essa chama que um dia foi lançada sobre o nosso coração, foi acesa sobre nós, ela venha a diminuir ou venha até mesmo a se apagar. Levítico é um livro de leis, é um livro constituído por leis.
Deus estabeleceu uma série de leis no deserto que o povo deveria obedecer para estar na sua presença. Algo que é marcante na caminhada no povo do deserto é o tabernáculo. No tabernáculo, Deus estabeleceu uma série de instruções ao povo. E Levítico, o livro de Levítico e algumas partes de Êxodo também, trabalha algumas dessas leis que Deus estabeleceu para o povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Levítico, especialmente, é um livro representativo, simbólico. Ou seja, as leis que Deus estabeleceu aqui são leis para serem cumpridas naquele contexto, naquele momento. Não há uma necessidade, por exemplo, hoje, de nós sacrificarmos um animal e oferecermos a Deus como expiação, por exemplo, do nosso pecado. Porque em Jesus nós temos livre acesso a Deus. Basta você se arrepender, basta você se colocar em joelhos diante do Senhor, seu coração rendido ao Senhor, e se arrepender por seus pecados de uma maneira sincera, colocar-se diante do Senhor e Deus vai perdoar você. Não há uma necessidade de você oferecer um sacrifício. A própria palavra de Deus vai dizer isso, que nós somos o sacrifício santo de Deus, agradável a Ele. Amém, irmãos? Então o livro de Levítico ele se torna para nós hoje representativo. Nós não vamos jogar ele fora, de maneira nenhuma, é palavra de Deus. Mas ele se torna muito simbólico. Porque hoje, por exemplo, no deserto eles precisavam do tabernáculo. O tabernáculo foi estabelecido para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Hoje, nós somos o tabernáculo de Deus na terra. Hoje, Deus escolheu, pelo Espírito Santo dele, habitar em você. Você é a morada de Deus na terra. Então não há uma necessidade, por exemplo, de nós levantarmos uma tenda. Não há uma necessidade, por exemplo, de nós termos uma arca da aliança aqui, e que Deus vai se manifestar nessa arca, e Deus só se manifesta aqui. Não, você é a morada de Deus nessa terra. Amém? Quantos creem nisso? Então diga comigo, eu sou a morada que Deus escolheu habitar nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus, você recebe isso, meu irmão? Você é morada de Deus. Que coisa linda, Deus escolheu habitar em você. Através do Espírito Santo, Ele habita em você, Ele mora em você. Então o livro de Levítico, ele se torna para nós hoje representativo, simbólico. Então eu vou trabalhar hoje aqui com os símbolos. Ok? O que essa palavra tem a nos dizer para nós, nos dias de hoje? O que nós podemos tirar aqui como princípios? O capítulo 6, no texto que nós lemos, fala da lei do holocausto. E uma das prescrições de Deus é que o fogo do holocausto, ele precisava continuar aceso todo o momento. Ele não podia se apagar. Eu quero fazer essa ponte com a nossa vida. O fogo, naquele momento, naquele lugar, naquele contexto, representava a presença de Deus. Aliás, um dos símbolos do fogo na Bíblia é a manifestação de Deus, é a presença de Deus. Quando Deus decide enviar o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce como línguas de fogo sobre as pessoas. Então o fogo na palavra de Deus representa a própria presença de Deus no meio do povo. E o altar aqui representa a nossa vida, o nosso coração, a nossa história, a nossa alma. Ou seja, a orientação de Deus é para que o fogo continuasse ardendo. A orientação de Deus é para que o fogo não fosse apagado. Então aqui eu quero já trazer algo muito especial para o teu coração, e você precisa entender esse princípio para compreender a mensagem de hoje. Deus é responsável por incendiar você com o fogo dele. Mas você é responsável por manter esse fogo aceso. Entendeu? Entendeu o princípio? Deus vai te incendiar. Não há nada que você faça para que algo aconteça. Porque é de Deus que vem o fogo.
É de Deus que vem a presença, é de Deus que vem os dons, é de Deus que vem a manifestação. Não há nada que você faça que vai fazer com que Deus, sabe, se manifeste mais poderosamente. Não, nós não temos poder. Deus vem com a sua presença sobre a nossa vida. Ele é o fogo que deseja arder continuamente no altar do nosso coração. Mas quem mantém esse fogo aceso é você e sou eu. Nós somos responsáveis para que essa chama não se apague. A Bíblia fala que o sacerdote tinha que ir lá toda manhã colocar lenha no fogo para que ele não se apagasse. Se o sacerdote não fosse lá, o fogo ia se apagar. Há uma responsabilidade da nossa parte. Nós somos hoje sacerdócio real de Deus na terra. Nós somos os sacerdotes de Deus. Nós somos responsáveis. Não adianta você transferir isso às pessoas, à igreja, às circunstâncias. Ah, pastor, eu me afastei do evangelho porque eu me chateei com fulano, com Beltrano lá na igreja. Tudo bem, isso pode até ter uma explicação, mas não é justificativa. Se você falar isso para Jesus lá na hora do vamos ver, ele vai dizer o seguinte: mas você é responsável por manter aquela chama acesa. O fulano eu trato depois, eu converso com ele depois, fique tranquilo, mas agora eu estou conversando com você. Então não vai ter como correr, meu irmão, já estou te avisando. Então essa desculpa não adianta usar, tenta outra. Mas não vai tentar mesmo, porque o fogo do nosso coração, quem mantém aceso somos nós. Diga comigo, eu sou responsável por manter acesa a chama do Senhor na minha vida. O apóstolo Paulo lá na frente, em 1 Tessalonicenses 5,19, ele vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito. Ora, se ele dá uma instrução para eu não apagar o Espírito, é sinal que o Espírito pode ser apagado. Concorda comigo? Se ele dá uma instrução para a igreja de Tessalônica, não apague o Espírito, é sinal bem claro para mim que o Espírito poderia ser apagado da igreja. Para mim é sinal bem claro que o Espírito pode ser apagado da minha vida se eu não cuidar dessa chama. A responsabilidade é minha. Eu não posso transferir as circunstâncias da minha vida, eu não posso transferir a igreja, eu não posso transferir as pessoas. Pessoas podem ter me magoado no caminho, pessoas podem ter feito alguma coisa contra a minha vida, mas a responsabilidade ainda continua sendo minha. Deus vai te ajudar. Você precisa, e eu também, buscar a presença dEle. Ele está no controle de todas as coisas. Mas não adianta você transferir responsabilidades. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que eu aprendo então nesse texto, entendendo essa distância que esse texto tem da gente. Mas ele é palavra de Deus e nós podemos tirar os princípios. Quais os princípios que nós aprendemos com Levítico 6, então, podemos aprender para os dias de hoje? A primeira coisa, para que a chama então do Evangelho, para que a chama do Senhor, para que o fogo da presença de Deus, que queima e que deseja arder no nosso coração, não se apague na sua vida e na minha vida. Em primeiro lugar, pare para ouvir Deus. Diga comigo, parar é necessário. Eu disse que uma das características da sociedade de hoje é a pressa, é a correria. Um dos argumentos que muitas pessoas usam para dizer, que relatam para nós, é que não tem tempo. Não tem momento de parar, não tem momento de literalmente parar para ouvir a Deus. É interessante que o tabernáculo era um lugar em que Moisés ouvia a Deus. Tanto no tabernáculo, quando ele subia, por exemplo, no monte. Eles estavam aqui acampados ao pé do Monte Sinai e por alguns momentos Deus chama Moisés e fala: vem para cá que eu preciso ter um tete a tete com você. Aí Moisés subia, Deus falava um monte de coisa, e Moisés tinha comunhão com Deus ali face a face, ouvia Deus. E o tabernáculo era um lugar que eles separaram para receber algo de Deus. O verso 8 diz assim: o Senhor disse a Moisés. Qual é o momento, qual é o lugar que Deus diz alguma coisa para você? Não há chama que continue acesa na nossa vida se nós não paramos.
Se nós continuamos o tempo todo correndo, o tempo todo batalhando, o tempo todo lutando, em que momento você para recuperar energia? Em que momento você para ouvir Deus? Em que momento você para receber direção do céu? O que você tem que fazer? Para onde você tem que ir? Meu irmão, minha irmã, se você não parar, você vai cair. Se você não parar para ouvir Deus, não é parar para desistir, mas é parar para saber qual direção tomar a partir daquele momento. É parar para ter a dimensão do que Deus quer que você faça. Deus estava ali dando orientações claras a Moisés. E Moisés, naquele momento, ele para ouvir a voz de Deus, não a chama que permaneça acesa diante dos muitos compromissos, da rotina que nós temos hoje em dia, se nós não pararmos para ouvir Deus. Porque ao mesmo tempo que nós estamos inseridos nesse mundo, nós estamos sujeitos às diversas vozes desse mundo. Primeiro, você está sujeito à voz da carne, do coração. Sabe aquela voz dos sentimentos? Eu estou sentindo isso. Você está sujeito à voz dos seus desejos, da sua carne, que é enganosa o tempo todo. A carne não melhora. Eu falava aqui na escola de liderança, sexta-feira, eu falava, o teu espírito se converteu, você recebeu Jesus, mas a tua carne não melhora. A tua carne não melhora. Você pode dizer para alguém perto de você, a carne não melhora não, filho. Você ficou até mais bonito, né? Mas a carne, a carne continua a mesma. Você continua com os seus desejos aí. E muitas vezes, por não ouvirmos a voz de Deus, nós damos muito ouvidos à voz da carne, à voz do coração. Nós vivemos num tempo em que as pessoas ouvem muito os seus sentimentos. Estou sentindo que eu preciso tomar essa decisão. Por favor, não sinta não, escuta Deus. É Deus que está direcionando você. Você vai sentir também, mas Deus precisa dar clareza, dar paz para o seu coração, para você seguir esse caminho. A voz do mundo, sabe, dos jornais, gente que é influenciada, irmãos, pela mídia, por jornais, por novelas. Meu Deus, é decepcionante a gente ver para onde o mundo está caminhando, é ou não é? Não espere nada da sociedade, não espere nada dos governantes, não espere, espere de Deus. Deus é o seu Senhor, Deus é Senhor da sua vida. Amém? Tem gente que fica frustrada, decepcionada com o mundo, mas só vai piorar, meu irmão, fique tranquilo, só vai piorar. Não vai melhorar não, por quê? Porque a sociedade é corrompida, é depravada. Pouco tempo depois, lá de uma exposição artística, vem outra lá em São Paulo, pior do que a primeira. Com toda a mobilização da sociedade, dos nossos governantes, vem uma pior, mais degradante ainda do que a primeira. Porque a primeira era ainda foto, a segunda era ao vivo. Meu Deus! Mas muitas pessoas não têm nem opinião formada, mas ouve lá alguém, ouve lá um professor de faculdade, sabe, que tem lá as suas ideias formadas, mas a pessoa que está em formação ainda das suas ideias, mas tem preguiça de ler, de estudar, tem preguiça de ter opinião própria, aí ouve alguém e já pronto, já faz a sua opinião a partir de alguma coisa que recebeu. Nem nós aqui falamos para você fazer isso. Por favor, tudo que eu disser aqui, confira na palavra de Deus essa semana, confira se é isso mesmo, ouve essa palavra de novo na semana no YouTube, e confira, vai lá, abre você a Bíblia, forma você a sua opinião, que o Espírito Santo, a minha oração é que o Espírito Santo traduza diretamente ao seu coração, uma revelação dos céus, que eu seja apenas uma ponte, mas que ele traduza diretamente ao seu coração. Irmãos, a voz do diabo, a voz dos falsos ensinamentos, o diabo está o tempo todo tentando nos enganar, sabe, a voz das pessoas, quem são as pessoas que você ouve? Qual é a história dessa pessoa? Quais são as alianças que essa pessoa faz? Você precisa amar todo mundo, mas ser direcionado, você precisa ouvir pessoas de Deus, pessoas que compartilham da mesma fé que você, que têm aliança com Deus que você serve. Amém, irmãos? Pare para ouvir Deus, na correria da vida, para que a chama não se apague.
Ouça a voz de Deus, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha o que Deus diz. Se você quiser, se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Tem muita gente comendo comida estragada porque não está ouvindo Deus. Tem muita gente nessa terra deixando de viver as promessas de Deus, deixando de viver aquilo que Deus quer entregar, porque não está parando para ouvir e não está tendo paciência de esperar a direção que Deus precisa dar para a sua vida. Nós falamos aqui na sexta-feira, não se apresse. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, não se apresse. Mas diga assim, ó, com um ar de calma, de paciência, ó, não se apresse. Nós já falamos apressados, né? Não se apresse. Não se apresse. Calma. Ouça a voz de Deus. Caminhe na direção de Deus. Amém, irmãos? A nuvem estava sobre o povo de Deus. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que se mover. Quando a nuvem parava, o povo tinha que parar. E assim, eles caminharam no deserto segundo a direção de Deus. Preste atenção, o valor que você dá à voz do Senhor é o que determina até que ponto você atrai mais promessas para a sua vida. O valor que você dá à voz do Senhor é o que determina até que ponto você atrai mais promessas para a sua vida. Bill Johnson, um cara fantástico. O valor que você dá à voz do Senhor, entenda isso, vai atrair, vai determinar as promessas que Deus vai começar a concretizar na sua vida. É claro, é óbvio. Tem gente que acha que vive promessa de pozinho mágico, não é? Tem gente que acha que vive promessa assim de, sabe, de coisas que acontecem assim, ó, numa varinha de condão, assim, desce um anjinho, toca na nossa cabeça, pronto, a gente come promessa. Não, meu irmão, a promessa de Deus, lá em Hebreus diz isso, é por perseverança, por obediência, por fidelidade. Não é pozinho mágico, não. É ouvir a voz de Deus, é seguir a direção que Deus está dando. Então, para que a chama não se apague no seu coração, pare. E aí eu pergunto para você nessa noite, qual é o momento que você para ouvir Deus? Algo que Deus está gerando muito no ministério pastoral da nossa igreja é parar para ouvir Deus. Nós temos parado constantemente para ouvir Deus. Constantemente, os seus pastores, eles se reúnem para ouvir Deus. Tem dias que não dá nem para a gente trabalhar a agenda administrativa de eventos que a gente vai ter. Porque a gente só para ouvir Deus. Porque não adianta nada, irmãos, a gente ter nas nossas mãos as habilidades, as condições, mas se a gente não tem a direção de Deus, vai dar errado. Não vai dar certo. Não adianta você ter tudo se você não tem a direção de Deus. Vai dar errado. E você pode não ter nada nas suas mãos, mas se você tem uma direção, se você tem uma revelação, é tudo que você precisa. E Deus vai te dando as coisas no caminho, Deus vai te direcionando, Deus vai mostrando para você. Amém, irmãos? Então deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você está decepcionado, porque as coisas não estão dando certo para você. Pare para ouvir Deus. Quem sabe Deus está tentando te chamar a atenção, chamar a sua atenção. Eu estou mostrando para você, não é esse caminho, mas você não está me ouvindo. Não insista em caminhar por caminhos que Deus não tem direcionado você. Para que a chama não se apague. Constantemente, pare para ouvir Deus. E eu lanço a pergunta novamente para você. Em que momento você para receber a direção, receber o direcionamento dos céus para você caminhar? Em que momento você para? Em que momento você para ouvir Deus? Se não parar, com certeza a chama vai se apagar um dia. Não dá para viver no automático. A segunda coisa, segundo princípio que eu aprendo com esse texto. Então o primeiro é parar para ouvir Deus. Segundo, para que a chama não se apague, não deixe faltar combustível em sua vida espiritual. Diga comigo, combustível não pode faltar. Para que a chama continue acesa, precisa ter combustível. Precisa ter alguma coisa para alimentar aquela chama. E você é responsável por isso também. Verso 12, mantenha-se aceso fogo no altar,
não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Você entendeu o princípio do texto? Toda manhã o sacerdote ia lá e colocava lenha no fogo para que ele não se apagasse. Sem lenha o fogo se apaga. Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga. E quem bota combustível, quem bota lenha é você. Deus incendeia o seu coração, mas você é responsável por colocar lenha todos os dias nesse fogo para que ele continue aceso. Você é responsável pelo combustível. Vou te dar alguns combustíveis aqui. Primeiro, combustível da oração e da intimidade. A oração é uma questão de sobrevivência. É uma questão de necessidade. Não é uma opção na sua agenda não, meu irmão. A oração é uma questão de sobrevivência. Se você não tem uma vida de oração constante, diária, de intimidade com Deus, infelizmente, essa chama vai se apagar. Porque ela é um combustível necessário. O apóstolo Paulo fala sobre orarmos sem cessar. Em Colossenses ele fala para a gente perseverar na oração. Outro combustível é o combustível da palavra. Não há chama que permaneça acesa sem a palavra. Sem vida na palavra, sem vida na verdade. O Salmo 105, verso 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra aí, luz para os meus caminhos. Você já experimentou andar numa estrada sem luz alguma? Num breu total? Minha cidade tem algumas áreas rurais e eu já experimentei andar por alguns caminhos nessas áreas rurais sem luz alguma. Não chegou luz lá ainda nessas áreas. Irmãos, é angustiante. Você não sabe onde você está pisando. A palavra de Deus, ela vai iluminar as suas decisões. Mas você precisa saber da palavra. Você precisa alimentar a chama do teu coração pela palavra. Ela nos exorta, ela nos desafia, ela nos leva a um caminho seguro. Combustível do serviço. Ou seja, você e eu também, para que a chama continue acesa, não basta só vida de oração e vida na palavra, eu preciso praticar isso, eu preciso colocar em prática aquilo que eu recebo. E isso através do serviço, servindo a Deus na igreja, servindo a Deus no seu trabalho, servindo a Deus nos lugares que Deus te colocou. Você vai alimentar a chama do Evangelho na sua vida, colocando a sua vida à disposição do Senhor. Não por obrigação, não porque eu tenho que fazer, não porque eu estou escalado para fazer, mas por disponibilidade, por amor ao reino, por amor ao Evangelho, por amor à obra. A chama de Deus vai continuar acesa no seu coração a partir de uma vida disponível a Ele. A partir do momento que você oferece, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Deus vai continuar mantendo acesa, incendiando a chama dEle no seu coração, com certeza. Amém, irmãos? Quem está comprometido no reino de Deus com vidas, não tem tempo para ficar discutindo algumas coisas. Não tem tempo para ficar reclamando. Pode fazer uma consulta na igreja. Das pessoas que estão comprometidas com vidas, são as pessoas que menos dão problema. Pode fazer a pesquisa. Por quê? Porque são pessoas que estão comprometidas por algo maior, estão sendo movidas por algo maior, não tem tempo para ficar discutindo algumas coisas. Já estão se gastando por algo maior. Entende? A chama está ardendo naquele coração. Sabe? A paixão é grande demais. A chama ali dentro. Deus está incendiando aquela vida. Sabe? Aquela alma está pegando fogo. Então ele não tem tempo para discutir algumas coisas, porque vidas estão indo para o inferno, e quando ele está aqui discutindo algumas coisas. Então ele precisa ir para a rua, ele precisa testemunhar Jesus, ele precisa se colocar, se lançar ainda mais no reino de Deus, porque vidas e mais vidas precisam ser alcançadas. Amém. Amém. É delas o reino dos céus, então eu fico feliz. Combustível da comunhão. Irmãos, não existe vida cristã sem vida na igreja.
Não existe vida com Deus sem vida de comunhão, sem relacionamento com as pessoas que Deus nos deu. Se você quer que a chama continue acesa na sua vida, você precisa ter relacionamento com Deus, mas você precisa ter relacionamento com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Você precisa da igreja sim, para crescer, para ser empoderado, para ser impulsionado, para viver o projeto de Deus e para que também você possa ser instrumento de Deus para curar outras pessoas. É ou não é verdade? Nós precisamos desse lugar aqui. Nós precisamos estar aqui. Nós precisamos desse ambiente espiritual aqui. Nós precisamos fazer parte de uma família. Nós precisamos fazer parte do povo de Deus. Nós não podemos deixar de congregar. Hebreus 10, 25 fala: não deixem de congregar como é de costume de alguns. A comunhão é necessária na nossa vida. Esse lugar aqui é um lugar para você estar, para você pertencer. Esse lugar aqui é um lugar para você fazer parte. Você não é só mais um aqui, mas você é família de Deus nesse lugar. E juntos nós somos corpo de Cristo nesse lugar. Quantos são apaixonados pela igreja aqui? Quantos amam esse lugar aqui? Nós precisamos uns dos outros. Amém? Quinto combustível. É o combustível do discipulado. O discipulado está presente do início ao fim do ministério de Jesus. A coisa que Jesus mais fez nessa terra foi discipular pessoas. A coisa que Jesus mais deixou para nós hoje, de direção, é discipular pessoas. Mateus 28, 19, ele diz: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. É uma ordem. Quando eu me proponho a viver em discipulado, a chama continua acesa. Como é isso, pastor? Ou seja, eu me proponho a ser discipulado por alguém e eu me proponho a ser instrumento de Deus para discipular outra pessoa. A chama continua acesa no meu coração. Quando eu me proponho a caminhar sozinho, eu estou mais suscetível para que essa chama se apague na minha vida, ou pelo menos diminua. Aquela paixão diminua. Quando eu me proponho a ser discipulado por alguém, a estar numa célula, a fazer parte da visão da igreja, essa chama vai arder mais e mais no meu coração. Amém? Irmãos, é fantástico, né? Essa semana eu consegui participar aqui do culto dos nossos adolescentes. É fantástico ver como Deus usa, por meio do discipulado, para alcançar pessoas. Essa galera tá incendiada por Deus. Amém, irmãos? Me ajudem aí. Está incendiada por Deus. Essa galera está pegando fogo. Mas por quê? Eles estão em discipulado. A juventude está em discipulado. Ou seja, se eles não... Eu tenho certeza que se eles não tivessem discipulado, seria fogo, sabe, foguinho de palha, que ia apagar rapidinho. O que mantém a chama acesa é que eles estão juntos. Eles estão unidos. Mas não como uma panelinha, mas como um lugar prontos para receber qualquer pessoa. Hoje chegou o Breno e a Lauren, que já estavam no grupo, né? Mas de uma forma oficial chegaram hoje, e vão chegar muitos outros, e 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 muitos outros. Pessoas que vão ser incendiadas pelo fogo que Deus está derramando aqui sobre a vida deles. Entende? Mas isso parte de uma direção, de uma dimensão, de uma necessidade que eles têm de estarem juntos. Você conhece alguém sozinho que espiritualmente ainda está vivo? Dificilmente alguém que caminha sozinho vai permanecer vivo espiritualmente por muito tempo. Não vai. Porque não há chama que continue ardendo no nosso coração, onde não há combustível, onde não há lenha, onde eles não são reabastecidos constantemente. Não deixe faltar combustível na sua vida espiritual. Não aposte, meu irmão, se você não colocar lenha, o fogo vai apagar. Escute o que eu estou te falando, por favor.
Se você não colocar lenha, o fogo apaga. Ah, pastor, eu consigo ser crente sozinho na minha casa. Não consegue. Ah, eu consigo, pastor, porque eu não preciso estar na igreja para servir a Jesus. Não consegue. Eu não estou amaldiçoando você não, por favor. Mas não consegue. Eu não vou pedir para você tentar, porque é perigoso demais. Nem tente, porque é muito perigoso. Porque corre o risco de você ir e não voltar nunca mais. Porque não dá para manter fogo ardendo sem lenha, sem combustível. Terceiro, para manter o fogo aceso, para manter a chama acesa, remova todas as cinzas da sua vida. Diga comigo, as cinzas precisam ser removidas. Verso 10 e 11, o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará do lado do altar. Verso 11, a parte B do 11 diz assim, e levará as cinzas para fora do acampamento. O excesso de cinzas inibe o fogo. É ou não é verdade para quem é craque aí no churrasco? Tem que tirar cinza ou não tem? Inibe o fogo. Tenta acender um fogo num lugar que tem muita cinza. E a ordem de Deus é clara para os sacerdotes. Removam as cinzas, porque o acúmulo de cinzas vai diminuir o fogo. O acúmulo de cinzas vai inibir o fogo. Quantos querem que a chama de Deus permaneça acesa na sua vida? Quantos querem? Então retire as cinzas. Quais são as cinzas da sua vida? O que representa as cinzas na sua vida hoje? Aí você faz a leitura, o Espírito Santo traduz para você. Mas o que representa hoje as cinzas? Para que a chama continue acesa, as cinzas precisam ser removidas. As cinzas da vida espiritual, elas precisam ser removidas. Elas inibem o fogo de Deus. O acúmulo de cinzas inibe a presença de Deus na vida de qualquer pessoa. E elas aparecem naturalmente, irmãos. Você não precisa se esforçar para que as cinzas apareçam. As cinzas aparecem naturalmente na vida de qualquer pessoa. O que nós precisamos fazer é retirar as cinzas constantemente. Você entendeu o princípio? Elas vão aparecer naturalmente. Seja você da igreja, seja você não sendo da igreja, há muito tempo, pouco tempo, seja, sei lá, você se autoavaliando como o santo homem de Deus na terra, não tem ninguém igual a você, você é o cara mais fiel da terra, né? Deus olha para você e diz assim, ó, tem uma relação direta aqui, as cinzas vão aparecer mesmo assim. Não adianta, aparece. O que você precisa fazer é tirar as cinzas, é remover as cinzas constantemente. Quais são as cinzas que têm acompanhado, ou que talvez tenha acompanhado você? Quem sabe tem pecado na tua vida que precisa ser retirado ainda. Quem sabe você veio para Jesus, mas o pecado continuou da mesma maneira. A prática continuou. Qual é o tipo de cinza que você precisa retirar da sua vida? Quem sabe tem religiosidade vazia aí, ó, dentro de você, que não serve para nada, que não está te levando para Deus, que só está te levando a julgar as pessoas. Só está te levando a criticar o que Deus está fazendo no seu vizinho. Religiosidade vazia, que não leva a gente para lugar nenhum. Quem sabe a cinza aí de falta de perdão no seu coração. Quem sabe a ressentimento, que você carrega há anos e vai se acumulando, e vai se acumulando. E, na verdade, a gente vem com aquela história de que o tempo cura. Meu irmão, o tempo não cura nada. O que cura é o Espírito Santo. Quando você se abre, é o Espírito Santo. Mas tempo só acumula cinza. Tempo não remove cinza. Tempo não cura. Não vem com essa história que tempo... Ah, pastor, não, eu estou dando um tempo. Eu estou dando um tempo para que as coisas se curem sozinhas. Não vão curar. Vai piorar. A melhor forma de enfrentar situações na nossa vida é enfrentando-as de frente. Agora, claro, tendo o discernimento de Deus para isso, ok? Não é com a cara e a coragem, não, batendo no peito, eu sou bonzão. Não, não é isso não. Mas é tendo o discernimento de Deus.
Mas não vem com essa história para mim dizendo que o tempo cura rancor. Não, o tempo aumenta rancor. O tempo cura ressentimento. Deixa que o tempo cura. Não, cura não. Eu não estou preparado para perdoar, porque não é o momento ainda. Não, perdão não é sentimento, perdão é decisão. Não é emoção que você sente, não. É obediência. Perdoe para que você seja curado. Não perdoe para que o outro mereça, não. Porque talvez o outro não mereça o seu perdão mesmo, não. Ele é muito ruim, mas perdoe não por causa do outro. Perdoe para você ser curado. Entende? Não tem desculpa. Porque tem gente que não merece mesmo não, né? Mas pense bem, você também não merece, então está tudo certo. Não é verdade? Eu falava na sexta-feira que Deus usa as pessoas para nos curar, especialmente pessoas difíceis. Aí o pessoal, quem sabe você é uma pessoa difícil para alguém, então não dá risada não. Porque a verdade é essa, se nós temos pessoas difíceis na nossa vida, nós também certamente somos pessoas difíceis para alguém, que Deus está usando para curar outras pessoas. Não é bem assim? Então remova as cinzas da sua vida. É um trabalho difícil, às vezes dolorido, mas diga comigo, é necessário. Se você quer que a chama continue acesa, as cinzas precisam ser removidas. Quais são as cinzas que você está deixando para trás na sua história, que não foram removidas, mas que têm acompanhado você? Elas não vão sair naturalmente. Você precisa ir lá e removê-las. Tem cinzas na tua vida que Deus não vai tirar. É você que vai precisar remover. Ele vai te dar a orientação. Tira essa cinza, perdoe, vai lá, refaça isso, faça de novo, faça diferente. Mas quem vai tirar é você. Quarto e último princípio que eu aprendo nesse texto, para que a chama continue acesa, viva de uma maneira nova. Diga comigo, eu preciso viver de uma maneira nova. Olha o que diz o verso 11, a primeira parte. Depois trocará de roupa. Depois trocará de roupa. Ou seja, na medida em que o sacerdote manipulava as cinzas, as roupas do sacerdote se sujavam. E a orientação de Deus é, troca de roupa. Depois que você manipula as cinzas, leva as cinzas para fora do acampamento, volte e troque a sua roupa, troque as suas vestes. Sabe o que isso diz para mim como revelação? Roupa nova, vida nova. Depois que você manipula as cinzas, é hora de seguir adiante. Depois que você tira as cinzas que têm inibido o fogo da presença de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã, segue adiante. É hora de vida nova, atitudes novas, caminhos novos, revelações novas, daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não viva em função daquilo que se passou. Se as cinzas foram removidas, Deus quer fazer algo novo na sua história. O novo de Deus é muito maior e muito melhor do que Ele já fez na sua vida no passado. O novo de Deus vem para preencher coisas que você mesmo não consegue preencher sozinho. Você remove as cinzas, mas Deus te leva a viver algo novo na sua vida e na sua história. Quantos querem viver algo novo de Deus aqui? Então remove as cinzas e Deus vai abrir portas de coisas novas para você. Tem pessoas, irmãos, que estão amarradas ao seu passado, não vivem algo novo, estão travadas porque não removem cinzas e Deus não apresenta coisa nova. Se você não remover o velho, Deus não vai colocar coisa nova na sua vida. E é uma questão de fé, porque às vezes nós removemos cinzas sem garantias. Sem garantias. É uma questão de fé. Não espere viver algo novo para tratar o velho. Trate o velho e Deus vai te dar algo novo. Trate o velho, remova as cinzas, deixe o passado para trás e Deus vai te dar algo novo hoje. Entende? É uma questão de fé. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver. Olha o que esse texto diz. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado
para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. É hora de deixar as amarras do passado no passado e viver algo novo que Deus tem para a sua vida. Vida nova, meu irmão. Vida nova. Troca de roupa. Troca de roupa. Com relação à antiga maneira de viver. A orientação de Paulo é para que que o velho homem seja retirado, colocado de lado, para que o novo homem assuma a sua vida e a minha vida. É possível que você esteja vivendo alguma escassez na sua vida, no presente, mas que isso seja em função de algo que você deixou para trás e não resolveu. Então vasculhe a sua vida. Se você tem vivido algum tipo de escassez em alguma área da sua vida no presente, isso pode ser que há alguma coisa lá atrás que você não resolveu. Precisa resolver, pastor? Resolva todas as suas pendências. Não deixe nada para trás. Deus quer te dar vida nova. Amém? Mas vida nova também representa uma vida de santidade. Trocar de roupas na Bíblia também é santidade. 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Ou seja, a santidade nada mais é do que uma vida tomada pelos valores do alto. Uma vida tomada pelos valores dos céus. Quando você troca de roupa, espiritualmente falando, você também está aderindo, adotando por uma vida nova e por uma vida de santidade. Preste atenção. O fogo de Deus arde, queima no coração daqueles que queimam e que ardem por Ele. E sabe que coração é esse? Corações que desenvolvem uma vida de santidade. A santidade não é uma opção para você e nem para mim. Sede santos porque eu sou santo. É obediência, é uma questão de obediência. A obediência libera coisas do alto para nós, irmãos. Você tem que entender isso. Obedeça mesmo sem ter vontade de obedecer. Está sendo tentado? Fuja. Para de querer ser o bonzão, enfrentar a tentação. A tentação a gente foge, a gente não enfrenta não. Ah não, pastor, eu sou bonzão, eu vou de cara com o diabo. Vai sozinho, porque eu não vou contigo não. Eu vou de cara com aquela tentação. Vai sozinho, porque eu vou para o outro lado. Porque tentação a gente foge. Faça como José. Quando ele está de frente com a tentação, ele sai correndo, porque ele era homem. Não era anjo não, ele era homem. Ele sabia que se ele permanecesse mais tempo ali, alguma coisa errada podia acontecer. Não ia dar certo. Como a gente diz hoje em dia, né? Ia dar ruim. Ia dar ruim permanecer ali. Então, tentação a gente foge. Pessoal aí da juventude, tentação a gente foge. Ouviram? A gente foge. A gente não enfrenta, não. A gente enfrenta os nossos medos, a gente enfrenta, sabe, as situações, as circunstâncias que Deus nos direciona, mas tentação não, tentação você foge. Isso é vida de santidade. É você ser direcionado pelas coisas do alto. John Wesley disse certa vez: a autêntica experiência de salvação é transformadora. Ou ela impacta a orientação total da vida, ou ela não é autêntica. Que história é essa de santidade em que nós somos santos 99%, nós obedecemos 99%. 90% de obediência, irmãos, é 100% de desobediência. 90% de fidelidade é 100% de infidelidade. É claro, é óbvio que nós não estamos prontos, nós estamos caminhando, é claro, nós estamos progredindo, prosseguindo para o alvo. Mas uma coisa é você continuar no caminho do pecado, outra coisa é você entender que você também é suscetível a errar, ao erro. São duas coisas muito diferentes. Tem muita gente usando do valor da graça de Deus para pecar.
Ah, como a graça é tão graciosa, ela me perdoa sempre, então eu vou pecar, mas aí eu volto ali, peço perdão e está tudo certo, resolvo a minha parada. Não, não é assim. Quem troca de roupa mesmo. A orientação de Deus para o sacerdote é: remova as cinzas do acampamento e vai trocar de roupa, porque a roupa fica suja quando você mexe com cinza. Vida para frente, segue adiante, de roupa nova. Com relação à antiga maneira de viver, que o velho homem seja colocado de lado e que o novo homem tome conta da sua vida e da minha vida também, que o novo ser humano, que a nova pessoa. É isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. E veja bem, vida em restauração, coração em restauração, é chama acesa. Porque não há chama que permaneça acesa numa vida de pecado. Não dá, eu não estou aqui jogando um peso sobre você, não é isso que eu quero, não, por favor, mas eu quero que você entenda que talvez existam áreas na sua vida que você precisa romper, para que a chama continue acesa. Você precisa dar um fim. Se você não der o fim, as coisas não vão ser liberadas, coisas novas não vão ser liberadas sobre a sua vida. Quantos entendem aqui isso? Quantos entendem isso? Amém? Que o Espírito Santo traduza exatamente o que isso quer dizer para o seu coração. E que a chama de Deus continue acesa. Deus quer incendiar você. Deus não quer que essa chama se apague, jamais. Deus quer incendiar você. Amém? Vamos ficar de pé. Eu não vou te chamar para o altar não, por conta do tempo. Eu vou orar com você aí mesmo na cadeira. Quero que você aí mesmo, onde você está, avalie a sua vida. Avalie a sua história. Quero que você, aí mesmo onde você está, faça uma avaliação. Como é que está a chama do Senhor no seu coração? Em que nível ela está? Como é que você está hoje? Está pegando fogo por Jesus? A chama está ardendo? Ou quem sabe, ela já não arde tanto quanto já ardeu algum dia? Quem sabe, por conta de vários motivos, irmãos, várias coisas que foram acontecendo ao longo do caminho, ao longo da caminhada, a chama foi se apagando, foi se apagando. Quem sabe ela não se apagou totalmente, mas quem sabe ela diminuiu. Nessa noite, o Espírito Santo quer dizer para você o seguinte: eu vou incendiar você. Eu sou responsável por isso, mas você também é responsável por manter essa chama acesa. Há uma parte que só você pode fazer. Só você pode fazer. Sabe o que o diabo faz? Ele nos engana. Converse com alguém que está fora da igreja. Eu não vou ser infiel nessa avaliação. Muitos podem dizer o seguinte: não, pastor, fui eu, foi culpa minha. Eu abri mão de uma vida com Deus, eu negligenciei a palavra, a comunhão. Mas uma grande parte vai dizer assim: ah, não, aconteceu comigo isso. Ah, foi por causa disso. Ah, foi fulano, isso. Ah, foi pastor. Ah, foi isso. Porque a nossa tendência é sempre responsabilizar alguém. Mas nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está aqui, você está aqui, o seu coração está aqui, e está pronto para ser incendiado por Deus. E você é responsável por manter essa chama acesa. Feche os teus olhos. Pai, eu quero colocar meus irmãos, minhas irmãs, a minha vida nas tuas mãos, porque essa palavra, em nenhum momento ela passa longe de mim. Em nenhum momento essa palavra passa distante de mim. Porque eu estou aqui hoje, mas eu posso também, Senhor, negligenciar. Eu posso também permitir que a chama do Teu Evangelho apague na minha vida. Porque pastor, cargo, não sustenta a chama acesa. Não sustenta. Então, Pai, nessa noite, com muito temor e tremor do nosso coração, nós pedimos para que Teu Espírito Santo continue a nos incendiar com a chama da Sua presença.
Continue, Senhor, a nos incendiar e nós possamos também receber das sinalizações dos céus, de algumas ações, de algumas atitudes que nós precisamos ter, para que essa chama continue acesa. Qual é o lugar, ó Deus, que nós talvez temos negligenciado? Qual é o lugar, talvez, que nós temos colocado de lado, Senhor? Nessa noite, Pai, a minha oração é para que o Senhor traduza ao nosso coração áreas da nossa vida que precisam, ó Deus, ser incendiadas totalmente pela Tua presença, pelo fogo da Tua presença. Se há pecado, Senhor, em nome de Jesus, nos dá discernimento para romper com o pecado. Se há falta de perdão, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, graça, discernimento para buscar a resolução dessa situação. Se há orgulho da nossa parte, em nome de Jesus, nos inunda nessa noite, ó Deus, com um bálsamo de humildade, de serviço, de esvaziamento de nós mesmos. Mas tira, Senhor, tudo aquilo que não provém da Tua vontade. Que o nosso coração seja um altar em chamas. Que o nosso coração seja um altar em chamas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.